Bom dia, Rafael Vizinho, estrategista Santander Private Banking, 29 de dezembro. O Ibovespa se aproximou mais uma vez das máximas históricas que a gente tinha visto lá em 23 de janeiro, depois dessa alta de ontem de pouco mais de 1%, que levou o índice para cima aí dos 119 mil pontos, né? O movimento veio de novo na esteira do bom humor externo, como tem sido recorrente, né? Depois que o Donald Trump sancionou mais um pacote fiscal, esse que já tinha sido aprovado aí pelo Congresso norte-americano. Então a narrativa ela segue essencialmente a mesma dos últimos meses aí para explicar a valorização dos ativos, né? Qual seja estímulos fiscais, monetários, vacina e o fato de já ter ficado para trás o processo eleitoral nos Estados Unidos. Os analistas, no meio de todo o otimismo, aí, eles não estão deixando de elencar os riscos para 2021, naquele habitual exercício de fim de ano em que se descreve o cenário prospectivo. E entre esses riscos, o que mais desponta, talvez, seja uma eventual alta desordenada dos juros pré-fixados nos Estados Unidos. Assim, as taxas das treasuries norte-americanas, né, que são os títulos do tesouro, elas são uma referência mundial a partir da qual você busca precificar todos os demais ativos. Então, quando essas taxas estão mais baixas, você está disposto a pagar mais, por exemplo, para comprar ações. Porque mesmo pagando mais, a perspectiva de retorno a partir dali, ela, por menor que seja, ela ainda pode ser suficientemente mais alta do que o ganho, né, que está referenciado nessas taxas das treasuries. Agora, se o juro da treasury subir, então você vai querer pagar menos nas empresas para que o retorno em potencial seja mais elevado para compensar o risco, né? Agora, o que faria esse juro das treasury subirem de forma excessiva seria uma aceleração inflacionária. Aqui não é algo que a gente está vendo no radar, como eu bem disse, a gente está tratando aqui de riscos, não de cenários mais prováveis, né? Mas esse é um fator de risco que tem que ser monitorado muito de perto. Outro tema que merece atenção é a dinâmica da economia chinesa. Então, a aceleração por lá, né, ela comanda a valorização de commodities, favorece países emergentes, mas se, para evitar distorções, né, o governo chinês quiser conter a expansão do crédito, que é o que habitualmente eles fazem, e se ele fizer alguma barbeiragem nesse sentido, né, desencadeando aí uma perda abrupta do ritmo de atividade, então o mundo vai sentir, vai sofrer a reboque. De novo, né, não é um cenário mais provável, mas é algo passível de acontecer e a gente tem que ficar também de olho. Como não podia deixar de ser, outro destaque entre os riscos é obviamente o processo de disponibilização das vacinas e as variantes aí, mutações da Covid-19 e uma possibilidade eventual de uma dessas variantes ser resistente às vacinas, né? Algo que a gente não tem a menor condição de avaliar. Mas, assim, qualquer sinal de ineficácia, né, da imunização ou coisa do gênero, sem dúvida, traria um retrocesso enorme aí para o otimismo em relação ao potencial de normalização da economia e das atividades, enfim. Tá? Agora, no campo mais técnico, como a gente já enfatizou várias vezes, os gestores de portfólio eles precisam ficar vigilantes a essas situações de euforia, né? Nesses casos aí, mesmo diante de bons fundamentos econômicos, a gente fica mais passível de frustrações e consequente desvalorização dos ativos, né? Especialmente aqueles ativos que já estão mais caros, que já subiram demais. Né? O que a gente sabe é que consensos muito positivos eles dão pouca margem para absorver decepção, por menor que essas decepções sejam. Né? E o pior ainda é quando o otimismo está acompanhado de portfólios que no agregado já estão muito alocados, né, nesses ativos de maior risco. Nessa situação, todo mundo tem muito mais espaço para vender do que para comprar. Né? Então a gente fica tentando até estimar o posicionamento dos investidores, se eles estão mais ou menos comprados. A gente tenta fazer isso de diversas formas, mas obviamente são medidas aí imprecisas que a gente tem que acompanhar. No mercado brasileiro,
a gente está, e normalmente né, totalmente subordinado a esses eventos externos. Então, os bons ventos que estão vindo lá de fora, eles aumentam a boa vontade para tolerar atraso nas nossas reformas estruturais e até para tolerar os ruídos políticos, né? Mas seria importante a gente aproveitar esse bom momento lá de fora para focar nas entregas. Agora, em termos de expectativa, para dimensionar potencial de decepção ou surpresa, o fato é que as expectativas para 2021 elas já são relativamente tímidas na seara e no campo das reformas estruturais, né? Os operadores, você vê que assim, eles acreditam talvez numa PEC emergencial, que é aquela que regulamenta gatilhos, né, de despesa, mas ninguém prevê corte de gasto, é só um congelamento. Sobre reforma tributária, acho que no geral tem uma descrença, embora se admita mudança talvez nos impostos federais, né, uma simplificação. Sobre reforma administrativa, acho que também a esperança de uma reforma inócua no curto prazo para conter despesas. E por fim, no campo das privatizações, acho que o mercado não acredita em venda aí das maiores estatais, muito embora acho que concessões, rodovias, ferrovias, aeroportos, coisas menores devem acontecer aí. Assim, já na agenda micro a gente não pode deixar de reconhecer que tem os avanços, né? Nas discussões e até na tramitação de vários projetos ou coisas que não dependem do Congresso. Então, marco de saneamento, marco do gás, lei de falência, transporte marítimo de cabotagem, independência de Banco Central, o advento aí do pagamento instantâneo, e no ano que vem deve ter Open Banking, marco de setor elétrico. Então essas coisas aí sim estão caminhando, mas de novo, do ponto de vista do mercado, as expectativas para o resto das reformas fiscais não parecem tão ambiciosas. Então, se ali tiver alguma coisa melhor do que isso, né, do que essa esperança já baixa, também poderia ser um driver de continuidade do retorno bom dos mercados. Eu fico por aqui, bom dia a todos.